Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, futuro mestre e doutor do nosso programa e que está acompanhando as nossas aulas de metodologia e redação científica. Partimos agora para a segunda aula desse segundo bloco de assuntos, nessa nossa unidade, como eu chamei, que é uma unidade que vai falar sobre dicas de redação científica. A aula de hoje, então, a gente vai ver dicas sobre como escrever material e métodos e como escrever os resultados do seu trabalho. Vamos lá? Bom, mas sempre a gente faz aquela velha recapitulaçãozinha. Das dicas de redação que nós já vimos até o momento, foram então, como construir o título do seu trabalho. Vimos o que é o resumo e a importância de se escrever um resumo de uma forma adequada, tentando torná-lo o mais criativo e o mais chamativo, especialmente quando falamos de resumos de artigos científicos. E vimos algumas dicas de introdução. Claro, lembrando que eu falei especialmente sobre a introdução de um artigo científico e não foquei tanto na introdução da dissertação e tese, visto que muitas vezes cada orientador tem uma certa particularidade para escrever. Mas lembrei para vocês que normalmente o que muitos orientadores fazem? Eles pedem para vocês começarem a descrever o tema de uma forma geral e então você vai afunilando esse tema até chegar no ponto específico do qual você vai discutir o seu trabalho. Tudo bem? Tranquilo? E na aula de hoje, nós vamos ver, então, sobre qual é a função da seção de material e métodos do seu trabalho científico, por que a gente tem que escrever o material e métodos, algumas pequenas dicas do que escrever, do que evitar e outros detalhes, o que são os resultados, qual é a função dos resultados, da seção de resultados em um trabalho científico. Lembrando também que aqui vou focar mais nos resultados para artigos, só que óbvio que essas dicas elas podem ser extrapoladas para qualquer outro texto científico. E também vamos ver qual é o objetivo do resultado, formas de apresentar esse resultado e algumas dicas de como construir tabelas, como construir figuras, legendas de figuras e como redigir a parte escrita dos seus resultados. Então, iniciando, qual é a função da seção de material e métodos? Então, o material e métodos ele vai ser a seção do texto em que o autor vai mostrar para o leitor como ele realizou o seu trabalho. Então, ele explica o conjunto de métodos e o caminho percorrido até chegar nos seus resultados. Então, você descreve também os reagentes, as amostras, os equipamentos, os procedimentos e os tipos de análise que você utilizou ao longo do seu trabalho científico. Além disso, o material e métodos ele também é uma seção do texto que vai seguir a mesma lógica de redação científica que a gente já comentou anteriormente. Ele deve ser extremamente organizado e deve ter uma clareza. Por quê? Porque essa parte do seu texto, ela vai mostrar como você executou o seu projeto. Então, se você escreve ela de forma adequada, de forma organizada, vai dar a entender para o seu leitor, vai mostrar para o seu leitor que esse projeto foi realizado e executado de forma correta. Convence, então, do leitor também que a sua pesquisa é útil e vai contribuir para o seu campo de estudo. Para saber se você está utilizando técnicas novas, se você tem utilizado abordagens diferentes, formas de olhar diferentes para a sua amostra, para a sua população, e por aí vai. E o que eu devo incluir normalmente, então, que são algumas dicas do que devo incluir na seção de material e métodos. Normalmente, quem é o sujeito ou o objeto do seu estudo, como você avaliou esse objeto, ou seja, quais foram as variáveis desse organismo ou ambiente que você está estudando,
quais técnicas você utilizou ao longo do seu trabalho e como você analisou os seus dados. Então, essas são as perguntas básicas que você deve responder no seu material e métodos. A gente também tem aquele velho hábito de querer sempre extrapolar e colocar o máximo de informações possíveis. Mas é importante a gente lembrar que aqui o texto científico conta uma história. Então, eu venho falando sobre isso há bastante tempo. Insira no seu texto apenas informações que fazem parte da sua história. Ou seja, o mesmo vai funcionar para o material e métodos, ou para os métodos do seu trabalho. Se você fez microscopia eletrônica, tirou fotos com câmera, analisou na microscopia de luz, e isso te deu embasamento para que você analisasse seus resultados e obtivesse seus dados brutos, de qualquer forma, e esses dados dão suportes para as tuas conclusões, você deve utilizar ou incluir esse método no seu trabalho científico. Agora, você usou, coloquei como exemplo aqui, citometria de fluxo. Você obteve um resultado, óbvio, você sempre vai ter um resultado. Só que esse resultado, ele não dá suporte para as suas conclusões. Então, nesse caso, você não deve incluir esse resultado no seu trabalho. Pense em colocar como resultados adicionais, material suplementar ou outra seção do texto, caso você insista, ou seu orientador, às vezes, que vai insistir também para você inserir esses resultados no seu trabalho. Mas, no geral, apenas aquilo que faz parte da sua história ou da história do seu texto científico. Tranquilo, né? Como eu avaliei o meu objeto de estudo, ou seja, quais foram as variáveis que eu analisei, que eu avaliei. Então, trouxe aqui a lógica de acordo com o tipo de pesquisa baseado naquela aula que eu comentei sobre a lógica da pesquisa, lembrem? Então, eu falei bastante sobre a pesquisa de caracterização. Geralmente, na pesquisa de caracterização, a gente tem que mostrar o nosso universo populacional, né? Então, caracterizar qual é a população, o universo maior, o ambiente que você vai descrever. Você tem que mostrar como foi a sua amostragem, o tamanho da amostra. Então, tem alguns testes estatísticos que às vezes auxiliam a gente em delinear esse tamanho amostral, mas muitas vezes você também pode verificar em outros trabalhos semelhantes ao seu, ou que foram realizados na mesma região, e propor um N amostral semelhante a eles. Você tem que também descrever as suas variáveis. Então, eu coloquei uma observação, só que essa observação serve para qualquer outro tipo de pesquisa ou lógica de pesquisa que eu já comentei. Que essa observação então, a apresentação desses métodos, ela pode variar de acordo com a lógica em que você pretende apresentar seus resultados, de acordo com as normas da revista ou até mesmo do programa de pós-graduação, quando a gente fala de programas diferentes. Quando a gente fala das pesquisas de associação, como elas muitas vezes envolvem várias variáveis, envolvem vários outros experimentos, e algo bem, acaba parecendo um pouco mais complexo, o ideal é você fazer um esquema ou um organograma da sua ideia e de como você realizou os experimentos. Coloquei como exemplo esse organograma de um trabalho do Journal of Clinical Investigation, em que eles avaliaram diversos tipos de células, e isolaram e estimularam com diferentes fatores de crescimento para ver o que acontecia. Então, muitas vezes, para o leitor, fica muito mais interessante e muito mais fácil de entender o que você fez no seu trabalho quando você apresenta isso de forma gráfica. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a apresentação gráfica e todas essas coisas, vocês vão entender um pouco mais sobre isso. E que métodos e como eu analisei meus dados? Então, quais ferramentas eu usei para avaliar os meus dados ou para analisar? E
teste que eu utilizei, né? Então, essas também são perguntas que devem ser respondidas no material e métodos. Muitas vezes, mostrar o software que você utilizou não é tão essencial assim para você explicar os seus resultados e mostrar para o seu leitor como você alcançou aqueles resultados. Lembre que os algoritmos entre um software e outro, eles mudam pouquíssima coisa. Então, as casas decimais após dar vírgula, às vezes vão mudar lá para a quinta, sexta ou sétima, né, do resultado da sua análise. Os pacotes de programas que você utiliza, às vezes, também são importantes. Então, prestem sempre atenção para não inserir informações a mais e também não deixarem de colocar informações essenciais para que o leitor entenda quais testes você utilizou e como eles são importantes para a análise desses seus dados. Outras informações importantes que também devem constar, às vezes, no material e método do seu artigo, são as normas éticas, se o seu trabalho seguiu todas essas normas éticas. A gente já viu também na aula sobre artigos científicos que muitas vezes algumas revistas elas têm uma seção própria para você adicionar as normas éticas. Então, quando elas não solicitam essa seção apropriada para isso, você deve inserir no material e métodos. Nos casos das dissertações e teses, elas obrigatoriamente precisam aparecer no material e métodos do seu trabalho, visto que a gente viu na formatação da nossa dissertação do manual do PPG-BAIP que não existe um tópico especial ou específico para isso. Tranquilo? Coloquei alguns exemplos de como eu tenho trabalhado e como eu tenho incluído as normas éticas dentro do texto, dentro dos textos e artigos científicos que nós temos publicado. Esse artigo, por exemplo, que foi publicado pela nossa aluna de doutorado, além dessas informações do número da licença, números de protocolo, que são obrigatórios e importantes, a gente tem adicionado a seguinte frase, que todos os guias nacionais e internacionais de cuidados e uso com animais foram seguidos, e todos os procedimentos também foram autorizados pelos órgãos responsáveis. Então, a gente sempre tenta colocar uma frase mais ou menos nesse sentido, e a mesma coisa para trabalhos com humanos. Então, esse é um exemplo do que a gente publicou na Systematic Parasitology, mas aqui na The Journal of Parasitology, se você entrar lá no guia para autores, eles vão ter, no guia deles, algumas informações de onde inserir, por exemplo, a seção de ética do seu trabalho, que para eles é dentro dos agradecimentos, e eles dão sugestões de frases que podem ser utilizadas para essa seção também. Então, quem quiser consultar, pode entrar no site, é super tranquilo, ou vocês podem me pedir e eu adiciono posteriormente, que tem umas frases bem legais, assim, meio frases padrões, que auxiliam a gente na construção desse texto dentro do nosso material e métodos. Outras dicas importantes e dicas rápidas, como eu coloquei aqui para vocês, é apresentar o seu material e métodos em tópicos. Então, tente separar o seu material e métodos em tópicos com aquelas perguntas que eu acabei de mostrar para vocês ou as perguntas que eu apresentei anteriormente. Coloque o tópico referente à pergunta e faça o seu texto. Isso também auxilia a deixar o seu texto cada vez mais claro e mais fácil para o seu leitor entender. Técnicas já publicadas, elas podem ser referidas por citação, especialmente em artigos. Em dissertações e teses, muitos professores e orientadores preferem que o aluno descreva a técnica em detalhes, coloque informações adicionais, então isso pode variar um pouco. Mas para os artigos, tenha certeza que isso muitas vezes é o seguido e o mais válido e o mais importante. Não dê uma informação no teu material e métodos que ela requer informações que virão subsequentes para poder ser entendidas. Então isso é um equívoco comum. Às vezes a gente quer falar de uma técnica, começa a falar dela, mas na verdade você precisa explicar outra técnica primeiro para que o leitor entenda essa técnica que você está explicando agora.
Então, preste bastante atenção nisso, que esse é um equívoco comum que nós cometemos. Especialmente para os artigos, faça uma descrição breve e suficiente. Lembre, o texto científico tem que ser curto, claro e objetivo, e a gente vem sempre falando disso nas nossas últimas aulas. Outra dica importante sobre material e métodos, agora do que evitar e do que não fazer, é usar termos como muito, pouco, elevado, concentração, frequência, né? Então, prefira os termos níveis. Por quê? Porque essas palavras, elas diminuem a exatidão do seu texto. Vamos comparar o nosso material e métodos como uma receita de bolo. Você imagina você pegar uma receita de bolo para você fazer na sua casa e quando você vai ler a receita, ao invés de ter lá 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de manteiga e 2 colheres de açúcar. Imagina se ao invés de estar escrito dessa forma, estava escrito adicione muito açúcar. O que é muito açúcar para você? Adicione pouco trigo. O que é pouco trigo? Adicione, a receita deve ter um teor elevado de chocolate. O que seria isso? Tá? Então, a gente tem que evitar esses termos, porque o material e métodos, às vezes, pode parecer muito como uma receita de bolo. E os outros autores que pegarem o seu trabalho, eles têm que entender como você fez, e se eles precisarem replicar, isso também, ou seja, repetir esse experimento, isso também tem que estar de fácil entendimento para ele. Evitar também que a gente utilize jargões de laboratório, como correr o gel, que é super comum, fazer a glicose, ao invés de dosar a concentração de glicose. Então, ao invés de corar o fígado, ao invés de corar as lâminas, ou os cortes histológicos, e por aí. Eu acho que corte histológico é até melhor do que corar as lâminas. Corar os cortes histológicos. Então, tente ser o mais específico possível nesse sentido, evitando esses jargões que, às vezes, a gente usa bastante na linguagem falada, mas para a linguagem escrita, isso é bem complicado, é muito difícil. E o que são os resultados? Os resultados do seu texto, eles apresentam os dados concretos do que você fez na sua pesquisa. Eles têm que ser também, assim como todas as outras partes do texto científico, eles devem ser escritos de forma objetiva e sem a interpretação. Porque a interpretação já vai ser, então, a conclusão e parte das discussões do seu trabalho. Então, ele obedece uma sequência lógica. Muitas pessoas dão a seguinte dica. A gente não fez o material e métodos com uma sequência lógica? Tente seguir essa mesma sequência lógica para apresentar os seus resultados. Se você fez em tópicos e quiser apresentar os seus resultados em tópicos, você também pode fazer dessa forma. E o que é mais importante, você tem que destacar as evidências empíricas que foram suficientes ou necessárias para responder cada uma de suas perguntas ou para responder a sua pergunta central. A mesma coisa do que a gente viu anteriormente em relação ao material e métodos. Lembra que eu falei para vocês que o nosso texto conta uma história? Então, os resultados que nós vamos apresentar também são os únicos resultados que fizeram parte da nossa história. Então, aqui a gente parte daquele mesmo organograma parecido com o que eu mostrei anteriormente, né? Você tem seus dados aqui, coloquei os dadinhos. O dadinho vermelho te fez chegar à conclusão 1. Então, esse dado você vai utilizar. O dadinho preto te fez chegar à conclusão 2. A conclusão 1 e a conclusão 2, elas suportam a tua conclusão geral. Já tem isso, né? Então, esses dados que você encontrou, ou seja, esses resultados, você sim vai utilizar no seu trabalho, para escrever o seu trabalho. Agora, se você tem um dado que ele só te adiciona uma informação a mais, ou que ele não tem
ele não dá suporte direto para a tua conclusão, para nenhuma das tuas conclusões secundárias ou para a tua conclusão geral, você não vai utilizar, então, esses dados para apresentar seu trabalho científico. E agora a gente se pega naquele momento em que a gente tem aqueles milhões de dados e se pergunta, meu Deus, e agora? Como eu vou apresentar os meus resultados? O que eu vou fazer com tudo isso de dado que eu consegui ao longo da minha pesquisa? Vou apresentar algumas dicas de sugestões de como você pode apresentar esses seus resultados e como escolher a melhor forma de apresentar esses resultados. Então, lembre que sempre dê ênfase às formas. Então, o que eu quis dizer com esse nosso desenho, essas imagens que eu coloquei aqui? Então, aqui tá em escala, né? Daqui para cá, aumenta, ou seja, quanto maior for a importância das suas conclusões, você tem que optar também por utilizar imagens. E isso também aumenta a ênfase da tua apresentação. Ou seja, quanto mais formas, imagens, figuras você utilizar no seu trabalho, melhor vai ser. Porque lembra dos leitores afoitos. Todo leitor gosta de figuras. As imagens, elas são muito ilustrativas e elas mostram muito bem os nossos resultados. Então, muitas vezes o leitor pega o seu trabalho científico, segue aquela lógica que nós já vimos, título, resumo, e corre lá nas suas imagens para saber o que você encontrou, os dados que você apresentou. Então, se for possível você apresentar imagens, sempre opte primeiro pelas imagens, especialmente em trabalhos de caracterização. Além disso, nos trabalhos de caracterização, você pode apresentar seus dados em tabelas. Então, as tabelas, elas contêm, como a gente viu, dados numéricos e dados estatísticos que vão ser importantes para você descrever os seus resultados e apresentar seus resultados. E os quadros contêm mais informações, aí eles também se modificam ou se diferenciam pelo seu formato de apresentação. Que a gente falou um pouco sobre isso também na aula sobre as normas do PPG-BAHY. Então, aqui eu tentei mostrar essa escala de o quão mais importantes são seus dados, você tem que optar por apresentá-los em figuras, se eles forem importantes para as suas conclusões e se você quer aumentar a ênfase de apresentação desses dados. Posteriormente, se não deu para usar figuras, tente verificar se há possibilidade de você usar tabelas. Se puder, excelente. E por último, você opta pelo texto, a parte escrita. E depois eu vou falar um pouco mais sobre algumas dicas de como redigir essa parte textual também dos teus resultados. Use também a lógica da sua pesquisa para facilitar o entendimento e a apresentação dos teus dados. Pesquisas de caracterização, as imagens vão ser excelentes e a primeira escolha. Posteriormente, as tabelas para poder facilitar a visualização dos dados, quando você tem diferentes variáveis, mensuração de variáveis, enquanto que as pesquisas de associação, basicamente, você vai utilizar primariamente as imagens. E os gráficos vão ser extremamente importantes ao longo da tua apresentação dos resultados. Agora eu vou apresentar um pouco de dicas de como utilizar os gráficos nas suas pesquisas de associação ou mesmo, às vezes, para pesquisa de caracterização. Que ênfase que cada tipo de gráfico vai dar para os teus resultados. Tudo bem? Quando a gente passa para gráficos de pizza, do tipo de pizza, eles são melhores e eles apresentam melhor proporções e frequências. Então, aqui a gente tem aquele exemplo clássico do melanismo, de um trabalho sobre melanismo industrial nas mariposas claras e mariposas escuras. Não sei se vocês lembram bem desse trabalho, já ouviram alguma vez na vida esse trabalho. Mas ele mostra, então, aqui a gente consegue visualmente entender melhor que as mariposas escuras davam bem
nesses bosques não poluídos, enquanto que em bosques poluídos a gente vê bem que as mariposas claras prevalecem, né? Elas são mais frequentes, e isso é bem interessante, visualmente fácil de você enxergar nesses dois gráficos quando você quer apresentar então proporções. Quando você quer fazer comparações de grupos ou verificar tendências, você vai optar por gráficos de barra. Então aqui a gente tem um exemplo de um gráfico de comparação de grupos diferentes, né? Um grupo mais claro de animais marcados e animais recapturados em ambientes diferentes, onde o girino tinha hábitos alimentares diferentes. E para as tendências também, é sempre legal você utilizar gráficos de linhas. Os gráficos de linha auxiliam bastante o leitor a entender se a tendência de uma variável é aumentar ou declinar. Para as tabelas, então tem algumas dicas que eu tenho para mostrar para vocês aqui sobre tabelas. Você então apresenta os dados numéricos o mais exato possível. E outra dica que é bem interessante é que você não precisa adicionar os dados que você mostra na sua tabela no seu texto, obrigatoriamente, na parte textual. Então, no texto, você vai dar ênfase para alguma informação apresentada na tabela ou informações adicionais para o leitor entender a sua tabela. Como, por exemplo, se você está verificando a frequência de um gene em uma população e você quer enfatizar o teu N amostral novamente nos teus resultados, beleza, você vai e apresenta o seu N amostral nos resultados de forma escrita e a frequência desses genes você vai apresentando nas tabelas, né, as diferentes frequências desses genes. Você, sempre que possível, adiciona as notas explicativas, né? Tem vários exemplos de notas explicativas para mostrar os sinais ou outros detalhes da sua tabela. E você deve sempre seguir as normas do periódico, ou a BNT, ou a normatização de TCCs, quando for TCC, ou dissertações e teses. E é sempre importante a gente tomar muito cuidado com o número de tabelas que a gente insere no nosso trabalho científico. Não precisa inserir informações extras ou várias tabelas. Então, sempre é bom a gente dosar bastante o número de tabelas que nós vamos utilizar. Dentre as dicas para as figuras, eu trouxe algumas, e algumas eu já até comentei nas dicas anteriores. A primeira, a figura geralmente ela expressa as tendências dos seus dados. Então, isso é bem interessante e bem importante. Nas figuras, elas são extremamente utilizadas, ou são normalmente utilizadas, para apresentar ou para mostrar dados que deem suporte para as suas principais conclusões. Por isso que elas devem ser a primeira escolha. Lembra que a gente falou? Se seus dados forem impossíveis de apresentar em figura, não tem problema. Lembra da lógica da ênfase, passa para a tabela e, em último caso, você utiliza o texto. E inclua as especificações necessárias para um perfeito entendimento da figura. Eu coloquei nessa imagem aqui até um balãozinho, colocando assim, oi, eu tenho um nome. Por quê? Porque todas as figuras, a legenda delas tem que ser extremamente explicativa. O leitor tem que pegar a tua imagem, olhar para a tua figura, ler a legenda e, sem precisar retomar o texto, ele precisa entender o que está acontecendo nessa imagem que você está apresentando. E sempre cite ou chame as suas figuras no texto na parte escrita dos seus resultados também. Então, essa é uma outra dica que vocês provavelmente já sabem, mas é sempre importante a gente ressaltar. Outra dica muito importante e muito legal é que os gráficos e as tabelas e os seus resultados, de uma forma geral, eles não indicam e nem apresentam nada. Então, eles dão suporte, né, para você fazer a sua apresentação. Quem apresenta alguma coisa são os seus dados. Então, exemplo,
de tipos de frases que a gente usa nos resultados e que devem ser evitadas. A figura A apresenta a relação entre o número de espécies A e B. Então, evite utilizar esse tipo de chamada de figuras. Como ela deve ser utilizada? Como você deve fazer essa chamada dessa figura no teu texto? A abundância de espécies A e B foi inversamente proporcional ou estava inversamente relacionada. E aí você coloca entre parênteses figura 4 ou chama figura 2, figura 3, figura 1, de acordo com o seu texto e da melhor forma que você achar. Então, para a gente não esquecer, trouxe aquela famosa recapitulação do final da aula. Lembrando que o material e métodos é uma seção importante do trabalho e, quando bem escrito e bem apresentado, aumenta a confiabilidade dos seus dados. Lembre-se que o texto científico conta uma história, por isso você só vai incluir na sua história aquilo que faz parte dela. Então, se você não tem resultados, ou se você tem resultados que não suportam as suas conclusões, ou você tem métodos que não dão apoio para que você consiga resultados que apoiem as conclusões, você não vai inserir essas informações no seu texto científico. Sempre que necessário e possível, divida o material e métodos em subseções. Além disso, faça o delineamento amostral do seu trabalho ou dos seus experimentos de forma esquemática ou utilizando organogramas. Isso vai facilitar bastante o entendimento do leitor. Evite jargões de laboratório, evite termos imprecisos, lembra da receitinha de bolo e aquela velha comparação do muito e do pouco. Pense no material e métodos como uma receita, né? Tudo com a sua devida e exata proporção deve ser apresentado ali. Já para os resultados, procure usar a lógica das formas, ou seja, quanto mais ênfase no teu resultado, ou quanto mais ênfase você quiser dar no seu resultado, opte por utilizar figuras, depois tabelas e, por último, você opta pelo texto, lembrando do detalhe dos nossos leitores afoitos. Não repita informações que estão nas figuras no texto, nem nas figuras, nem nas tabelas. Enfatize o que é importante. Então, busque mostrar as tendências que você observou para gráficos, destacar estruturas que são importantes quando você está descrevendo animais ou outros bichos. Mas, óbvio, em alguns trabalhos taxonômicos, por exemplo, que são os trabalhos que eu faço, às vezes o texto, ele segue com uma descrição formal escrita e a gente coloca ainda junto as imagens para dar esse suporte maior das nossas evidências escritas. Optou por usar muitas figuras? Ótimo! Use o texto para os seus resultados e para frisar o que você vai discutir. Isso é extremamente importante também. E por hoje, a gente finaliza as nossas dicas e até a próxima aula com a discussão e as conclusões do trabalho.